palavra do Senhor diz assim, Ezequiel 47. Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbrais da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte. Ele me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corria as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E ele mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me dava pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me dava pelo joelho. Outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pela cintura. E mediu mais 1000, e já era um ribeiro, que não podia atravessar, porque as águas eram profundas. A água que se dava devia passar a nado, ribeiros pelo qual não se podia passar. E disse-me, viste isto, filho do homem? Então levou-me e fez voltar para a margem do ribeiro. E tendo eu voltado, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvore, de um e de outro lado. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental, e desce no deserto, onde entra no mar. E sendo levada ao mar, as águas tornam-se saudável. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar estes ribeiros, viverá e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverão tudo onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Eugedim até Eglaim, e haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus chacais e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas margens saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e as suas folhas de remédio. Amém? Aleluia, né? O profeta, aleluia, aqui, Ezequiel, né? Ele estava tendo uma visão, né, dos acontecimentos futuros. Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele não faz nada sem antes avisar, né, os seus profetas. E hoje nós podemos dizer, sem avisar os teus filhos. Por quê, irmãos? Porque nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele abre a palavra e entendimento a nós. Quando nós lemos em casa, quando nós ouvimos, aleluia, a palavra na igreja, em casa ou em qualquer lugar, aleluia, o Espírito Santo, aleluia, ele vai abrindo o nosso entendimento. E o Espírito que está em nós, ele faz nos sentir aquilo que está em volta. Nem antes disso, deixa eu passar a visão, senão eu vou esquecer. Irmãos, quando nós estávamos louvando o Senhor, né, eu via gotas de sangue que caía na igreja. E como a gota de sangue caía na igreja, todo mundo era transformado em um corpo, aleluia, diferenciado. As vestes eram brancas, eu não via o rosto, mas eu via, aleluia, a igreja inteira com vestes branca nesta manhã, aleluia. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica, meu amado. Há poder no sangue de Jesus, aleluia. Quando você estiver passando alguma luta, estiver passando alguma confusão de mente, clama o sangue, meu amado, clama o sangue, porque o sangue de Jesus tem poder sobre nossas vidas, aleluia. Uma manhã de bênção, meu amado, que o Senhor nos visitou de uma forma tremenda e poderosa, né?
um riacho no templo. Aleluia. Aqui há um riacho, meu amado. Aqui é onde flui as águas, aleluia, purificadora, através da palavra do Senhor, e vai, aleluia, nos endireitando, vai nos edificando, vai nos fortalecendo. Quantas vezes chegamos aqui abatido, aleluia, mas desse altar, aleluia, dos altares da igreja, a água flui, amado, aleluia, né? Quando você está na presença do Senhor, a água flui. Se você faz uma leitura em casa, como essa daqui, aleluia, você começa a imaginar as águas que vão te invadindo, aleluia, a palavra de Deus que vai te fazendo você crescer, aleluia, e você vai andando, porque ainda dá para você andar, mas chega uma hora que você mergulha tanto nas coisas de Deus, amado, aleluia, que você vai falar, eu só quero Deus. Aleluia, até a hora que Deus seja, aleluia, tudo para você, até que Ele te complete de uma forma tremenda e poderosa, aleluia, que a alegria do Senhor venha e flua de uma forma grande e poderosa. À medida que nós meditamos na palavra do Senhor, nós vamos sendo cheio do poder, cheio da graça, cheio da unção, aleluia. Por isso que o Senhor, Ele fala com Josué, lá, ó Josué, não se aparte do livro da lei, não se aparte, Josué. Nem falou, Josué, não adianta você ficar chorando aí. Tantas pessoas, irmãos, que perdem as pessoas e fica chorando, né? Não entende que tudo há um tempo de você vir, há um tempo de você ir, aleluia. E há um tempo só que se abre uma porta para as pessoas virem, mas as pessoas nem entram na terra, né? Do ventre da mãe dela, ela vai embora, ou alguns dias, ela nem anda nessa terra, porque são propósitos de Deus, entendemos? Muitas coisas não entendemos, irmão, mas se nós nos aproximamos de Deus, aleluia, a paz que excede todo entendimento, monta guarda em nós, e não começa a questionar. Quanta gente deixa Jesus por coisas tão simples, irmão, coisas tão simples, né? Simples mesmo, a morte, porque a morte, aleluia, não é uma luta que você tem diferente na tua casa de dívida, é uma luta, às vezes, de uma prisão, de uma droga, do homossexualismo, do lesbianismo, não é essa luta. A morte, irmão, é uma passagem. E as pessoas, às vezes, deixam Jesus, porque Jesus não podia ter feito isso. Por que Ele não podia ter feito? Ele é o dono da vida. Então, quando nós vamos mergulhando nessas águas, nós vamos entendendo. Então, Josué, ele devia estar apavorado, irmão, porque Moisés era um homem, né, sábio, Moisés era um homem que conhecia as coisas do Egito, Moisés era um homem, aleluia, né, que tinha uma sabedoria vinda de Deus e também vinda da terra. Né, mas o Senhor fala com Josué, Josué, pode parar. Porque meu servo é morto, é bom você se levantar, porque você precisa, aleluia, fazer com que este povo herde a terra prometida, aleluia, né? Então, Josué, meu amado, aleluia, ele ficou, talvez, pasmo, parado, como muita gente fica parado diante da situação, aleluia, mas, aleluia, quem faz é Deus. Então, o Senhor, né, ele falou com Josué, Josué, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Tudo que eu realizei de milagres que você viu na vida de Moisés, eu vou fazer na tua também, porque não era Moisés que fazia, era eu. Era eu, irmão, isso que nós temos que entender. Não é vocês com o pai que tem um bom dinheiro e pode dar as coisas aos seus filhos. É Deus que deu para você e você pode dar. É isso que nós temos que entender. Aleluia. Nada é nós não fazemos nada. Nada mesmo, irmão. Louvado seja Deus. Aleluia. Que o Senhor tem nos abençoado e que você pode dar um chocolate no teu filho, um tênis legalzinho, um sapato. Mas por quê? Porque Deus fez. Por isso a Bíblia diz que nós devemos ser grato ao Senhor. Aleluia. Né? Por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Mas ele falou a Josué, não se aparta a tua boca do livro desta lei, a tua boca, irmão, não é o teu olho. Então, não adianta você pegar a Bíblia e ficar olhando ela, e lendo de cabeça. Você tem que falar com a sua boca.
Você tem que falar essa palavra, porque essa palavra, ela é rema, ela não volta para Deus vazio, ela faz aquilo que apraz fazer. Então, quando nós falamos, aleluia, e ele fala, medita nela dia e noite, aleluia. Então, não custa, meu amado, de manhã, antes de você sair de casa, abrir a palavra lá no Salmo, aleluia, em um livro lá, e ler 2, 3 versículos, e meditar sobre aquele versículo durante o dia. Na hora do almoço, 1 segundo, 2 minutinhos, você pegar, aleluia, abrir na tua Bíblia, não sei, na Bíblia, hoje, todo mundo tem a Bíblia no celular, e ler, e também à noite. Por quê, irmãos? Porque é ensinamento do Pai. É o Pai que está nos ensinando isso. Aleluia. Porque nós vamos, aleluia, e fazer o quê? Né? Para que você tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Então, você vai fazer. Se você ouvir Deus, você vai ser bem-sucedido, meu amado. Você vai conquistar. Não era isso que eles estavam fazendo? Conquistando terra. Aleluia. Né? Quando o casalzinho casa, um já casa com um apartamento, outros casam sem nada. Não tem nada, não tem uma casinha, não tem nada. Né? Mas eles se programam para casar, aí ele já faz um projeto de um apartamento, ou faz um projeto de uma casa, e eles vão crescendo. Aleluia. Adquire uma, adquire 2, tem gente que adquire 10, e não estou falando de pessoas que veio com muita herança, gente que começou ali, aleluia. Por quê, meu amado? Porque você está observando a palavra de Deus, e quando você observa a palavra de Deus, você vai tomando posse de tudo aquilo. Então, o Senhor falou, Josué, você esforça, tem bom ânimo, porque você fará este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe dar. Então, irmão, Deus fala para os pais, Deus fala para os pais, pais, se esforça, tem bom ânimo, que você fará os seus filhos herdar a terra, tanto a terra celestial, ensinando o teu filho o caminho que deve andar, quanto, aleluia, as coisas terrenas. Aleluia, porque Deus tem prazer em nos abençoar, irmãos. Deus se alegra quando nós conquistamos alguma coisa e ficamos felizes. Quando fazemos alguma coisa e ficamos felizes. Esse Deus, aleluia, Ele se alegra junto de nós, porque Ele sempre está presente. E Ele quer, e porque Ele fala com Josué para se esforçar. Para Josué não ter medo, meu amado. Porque muitas pessoas não conquistam as coisas porque têm medo. Aleluia. Eu me lembro quando nós viemos para São Paulo, aleluia, a gente ganhava, né? A gente era profissional liberal. Mas tudo aquilo que a gente colocava a mão, Deus abençoava e a gente conquistava. Por quê, meu amado? Porque Deus vai diante de nós, preparando as coisas. Mas se você não dá um passo, né, para o mar abrir, o que eles tinham que fazer? Pisar na água. Aleluia. E pisou na água e o mar abriu. Então, quando você vai, aleluia, e você vai entrando, conquistando e falando, Senhor, vou fazer isso. E Deus dá paz no teu coração e você vai e faz. Aleluia. Deus proverá, aleluia, para você pagar. É o testemunho, aleluia, que a pastora Fátima contou aqui, aleluia, o Senhor não deixou o filho envergonhado, porque a palavra diz, e vós nunca mais sereis envergonhado. Né? Então, nós temos que pegar essa palavra, irmão, e confiar no Senhor em tudo que nós formos fazer, em tudo, irmão, agradecer ao Senhor por tudo, aleluia, né? Buscar o Senhor de todo o coração, aleluia. A palavra que está em Joel 3:8, né? Joel 3:18, aleluia, diz assim, e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite. Aleluia. E todos os rios de Judá estarão cheios de águas e sairá uma fonte na casa do Senhor e regará o vale de Setim. Aleluia. De quem, aleluia, Joel está falando, irmãos? Joel está falando destas águas. Joel está falando de Jesus, porque Jesus é, aleluia, as águas. Jesus é o rio, aleluia, do Salmo 46, aleluia, que alegra a cidade de Deus. Há um rio, meu amado,
cujo, aleluia, né, alegra a cidade de Deus, aleluia, e nós somos, aleluia, a cidade, aleluia, que herdaremos, mas agora Deus, aleluia, Ele mora em nós, e por isso esse rio que é Jesus, Ele alegra as nossas vidas, todos os dias, meu amado, quando a tristeza vir, peça a alegria do Senhor. Então, nós precisamos mergulhar nestas águas, todos os dias da nossa vida. E como mergulhamos? Através da palavra. Né? Seu filho já lê, ensine, aleluia, a ele ler. Nós estamos nesse projeto aí de ler a Bíblia, irmão, aleluia, e tem feito muito bem, com toda certeza. Para muitas pessoas tem feito muito bem, porque é um incentivo, né? E a Bíblia diz, uns aos outros, diga, esforça-te. Então, é importante o quê? Nós incentivarmos uns aos outros a estar na presença do Senhor. Mergulhando nessa palavra, nós seremos mais, muito mais que vencedor. Aleluia. Zacarias 3:1 diz assim, naqueles dias haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, aleluia, e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundície, aleluia. Falando de quem, irmão? Jesus. Olha os profetas anunciando, aleluia, Jesus, aleluia, fazendo com que, aleluia, nós fôssemos cheio da glória do Senhor. E naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental. Aleluia. A água é Jesus, irmão, e vem retratando, aleluia, isso. E metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Olha, a profecia, meu amado, ela vem apontando para Jesus. Jesus, aleluia, é aquele que veio sarar as nossas feridas, curar, aleluia, as nossas enfermidades, aleluia. E as pessoas perguntam, mas por que nem todo mundo pode ser curado? Nem todo mundo cura, aleluia. Meu irmão, cura sim, aleluia. Se você crê, você verá a glória de Deus. Mas, aleluia, você tem que crer, aleluia, para você ser curado. Você tem que acreditar. Você tem que lutar. Não tem aquele louvor? Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, que a cura chegará. Você tem que crer, meu amado, e segurar a palavra e não abrir mão, aleluia. O diabo vem com dúvida para você abrir mão e você não pode abrir mão, aleluia. Por quê? Porque o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção. Para isso o Senhor Jesus veio, aleluia, né? E Deus vai medindo, vai nos medindo, irmão, vai medindo como é que é a nossa vida. Nós temos buscado mais, temos buscado menos, né? Para nos levar às águas mais profundas, para nos dar mais o quê? Mais visão, nos dar mais despertamento, aleluia, nos usar como canal de bênção, um para os outros, aleluia, abrindo o nosso entendimento, abrindo, aleluia, muitas das vezes a dificuldade de um irmão, e você libera uma palavra, e a palavra que você libera, meu amado, Deus honra, porque Deus falou, Jeremias, viste bem, porque eu velo pelas minhas palavras para cumprir. Então, você tem que falar de quê, meu amado? Você tem que falar do Senhor, você tem que falar da grandeza do Senhor, da bondade do Senhor, aleluia, né? E aí o Senhor vai se revelando em nós, nos dando a esperança, aleluia, a esperança para esperar no Senhor, o momento exato da bênção, da glória se manifestar, aleluia. Mas a esperança não traz confusão, você espera em paz, porque a paz que excede todo entendimento fica em você. Porque a tua esperança não está, aleluia, em coisas terrenas, mas a tua esperança está em Deus, aleluia, que abriu o mar, que fez sair água da rocha, aleluia, o Deus Todo-Poderoso que deu carne, meu amado, nossos pais no deserto, que deu pão, aleluia, pão dos anjos. A palavra diz que pão dos anjos. Aí você pergunta, tem comida no céu? Para mim tem, irmão, porque se é pão dos anjos, os anjos estão lá, eu vou para lá, eu vou comer também. Então, irmãos, haverá algo que não chegou ainda na nossa mente, não subiu no nosso coração, mas é coisa muito grande,
muito tremendo, muito poderoso pensar nesse Deus que tem tantas coisas lindas, maravilhosas para nós. Aleluia. Então, nós precisamos mergulhar nessas águas sempre, meu amado. Aleluia, porque ela nos mantém firme, a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito. Se nós pararmos de comer esta semente, que é a palavra de Deus, aleluia, que caiu no nosso coração, nós vamos enfraquecer. E nós não podemos enfraquecer, nós temos que nos fortalecer todos os dias. Tantas pessoas a gente vê que no fim da vida enfraquece, no fim da vida, em vez, aleluia, de exaltar o Senhor por tudo que viveu, aleluia, às vezes murmura, né? Porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, tudo tem um porquê, meu amado, aleluia. Mas quando você tem um coração grato ao Senhor, o Espírito Santo faz um reboliço dentro de nós e faz tudo virar alegria, faz tudo virar compreensão, esperança, certeza que Deus está conosco. Então, o Pai vai nos revelando a grandeza dele, à medida que nós o buscamos. Buscai o Senhor de todo o coração. Aleluia, porque o segredo de Deus, irmãos, é para aqueles que o temem. Então, nós devemos temer o Senhor. Aleluia. Apocalipse 22, 2. Aleluia. Vai falar conosco, né? No meio da praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz frutos, dando o seu fruto em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Aleluia. Olha, irmãos, confirmando a palavra de Ezequiel, confirmando a palavra, que ele não falou que as águas sararia, que as águas, aleluia, daria vida. E quem é o dono da vida? A vida é Jesus, né? Moisés falou e outros profetas falaram, aleluia, mas Moisés falou, e Deus vai levantar um profeta maior do que eu, a ele ouvis, porque quem não ouvir ele, morre. E o que diz a palavra? Aquele, aleluia, né, que não tem Jesus, ele já está condenado. Não é nós, irmãos, é a palavra. Por isso que nós temos que jejuar, lutar, para aqueles que não estão na presença, chegar na presença de Deus, aleluia, para que eles tenham vida eterna. Mas esse Pai é tão lindo, meu amado, aleluia, que nós chegar lá em cima, nós não vamos ter tristeza, lá não tem dor, não tem angústia, não tem tristeza, não tem nada. Mas se você ama alguém, você tem que lutar para que ele vá para esse lugar bom, para não ir para o lugar ruim. Então, você tem que lutar por isso. Mas você não precisa ficar angustiado também, porque vai que não vai, ele não queira ir para lá, aleluia. Quando você chegar lá, isso não vai te entristecer, porque a presença de Deus inunda a nossa vida em alegria. Aleluia. Deus, ele é poderoso para fazer, meu amado, muito mais do que nós pedimos, pensamos ou esperamos, aleluia. Então, Jesus veio, aleluia, fazendo, cumprindo, aleluia, a palavra que ele tinha prometido através dos profetas. E em Marcos, aleluia, Marcos 5, nós vemos a passagem, Marcos 5, 21, nós vemos a passagem, aleluia, de um dos principais da sinagoga. Né? Ele foi ter com Jesus, o nome dele era Jairo, e vendo, prostrou aos seus pés. Quando ele chegou perto de Jesus, ele prostrou aos pés de Jesus. Não era normal, irmão, ele prostrar, porque ele não poderia prostrar, eles só se prostravam diante de Deus. Eu te pergunto, que revelação Jairo teve para se prostrar diante de Jesus? E ele prostrou. Aleluia. Eles só prostravam diante de Deus, meu amado. Mas ele se prostra diante de Jesus e roga a Jesus, né? Minha filha está à beira da morte. Rogo que venha ali e impõe as mãos para que viva. Aleluia. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Às vezes eu fico pensando, esse povo não trabalhava? Esse povo não ia para a roça, esse povo não cultivava. O que esse povo fazia? Porque onde Jesus estava, eles estavam. Jesus saciava tanto eles que onde Jesus estava, meu amado, eles largavam tudo para ir ver, aleluia, para ir ouvir Jesus, aleluia. Porque quando Jesus realizava os milagres, devia contagiar eles de uma forma
tão grande, tão poderosa, que eles eram saciados pela palavra. Então, aleluia, Jesus fala de alguém, né, que achou um bom tesouro, uma terra com um bom tesouro, e vende tudo que tem, vai lá e compra aquela terra. Aleluia, é nós, irmãos. Nós temos comprado o reino com a nossa presença. Nós temos comprado o reino de Deus, aleluia, com, aleluia, a nossa dedicação ao Senhor, com os nossos não a Baal, com os nossos não às coisas erradas. Então, nós temos, aleluia, adquirido o reino, né? Temos, aleluia, ganhado, aleluia, do Senhor, aquilo que Deus está prometendo para nós, porque todo dia, aleluia, quando você pega a Bíblia tem uma promessa para a tua vida. A Bíblia é cheia de promessa, irmão. Aleluia. Eu, como filho, eu não leio esse livro, que é uma carta de amor para mim, aleluia, vendo que Deus tem nada de errado para mim. Deus só tem coisas boas, aleluia, para a minha vida, aleluia, porque Ele é o meu Pai. Aleluia. Meu pai, né, que não podia dar tudo para a gente, que não podia fazer coisas muito grandes para nós, que ele tinha 7 filhos, só ele trabalhava, né, no começo, e minha mãe, que lavava umas roupas em casa, matava umas 100 galinhas por sábado, né, Fátima? Matava umas 100 galinhas por sábado, que tirava toda a casa para um restaurante, aleluia. Nós tínhamos, amado, nós tínhamos exatamente aquilo que a gente precisava para viver, aleluia. Então, é gratidão, você está vendo? Quando você tem Jesus, você tem gratidão por coisas pequenas, sabe? Houve coisas ruins, houve, mas você não lembra das coisas ruins, porque com Jesus, irmão, você só tem que lembrar de coisas boas, porque Jesus é bom. Como é que você vai chegar perto de Jesus? Jesus, mas sabe aquele dia que foi tão ruim, tão ruim? Foi ruim porque você talvez foi ruim também. Então, esquece, meu amado, esquece as coisas ruins. A cada dia, Deus faz coisas novas para nossas vidas. Aleluia. E Jairo, meu amado, com uma filha, aleluia, preste a morrer, ele falou, tudo que esse homem faz, esse homem especial, ele diz que ele é o filho de Deus, ele deve ser mesmo. Ele chegou lá e ele prostrou, irmão. Ele teve ousadia para se prostrar diante de Jesus, para pedir Jesus para ir ver a filha dele. O que você, como pai, o que você já não fez para seu filho? Como você já correu? Como você já clamou a Deus? Como você já se humilhou diante de Deus por uma situação de um filho seu. Aleluia. E assim, meu amado, é Jesus por nós. Jesus também é nosso intercessor. Muitas das vezes, Jesus chega perto do Pai e Ele conta a nossa história. E Ele intercede por nós. E o Espírito Santo vem com gemido inexprimível e completa a oração. E o Senhor levanta do trono, aleluia, e faz coisas lindas e maravilhosas na nossa vida, aleluia. E aí nós temos a nossa vitória. Você não vê como a tua vitória veio, mas, aleluia, no reino espiritual, para a vitória chegar na tua mão, meu amado, é uma batalha muito grande, aleluia, mas o nosso Deus é mais que vencedor, e por isso, aleluia, Ele sempre vence, e a vitória é chegada em nossas mãos, aleluia. E o 35, meu amado, aleluia, né? Ele estava falando ainda, né? Estava falando, chegaram alguns homens, ele ainda estava falando, vamos, Jesus, vamos lá na casa, vamos agora na casa, porque Jesus teve um contratempo, né? Um contratempo abençoado da mulher que tocou em Jesus por fé, venceu a multidão, tocou em Jesus por fé, mas aí Jairo falou, vamos, Senhor, vamos descer, né? E ele disse, e eles falaram, aleluia, com ele. E Jesus, ouvindo as palavras, chegaram e falaram ao principal da sinagoga, a quem dissera, a tua filha está morta, para que enfada o mestre? Olha, irmãos, né? Aleluia, Jesus não chega atrasado, Jesus chega na hora certa, Jesus tem um momento certo para chegar em todos os lugares. Ele foi, aleluia, vindo com essas águas no meio daquele povo, para que aquele povo visse, aleluia, que ele não despede ninguém vazio. Aquela mulher chegou perto dele e ele poderia falar, mulher, vem outro dia. Ele podia, antes da mulher tocar nele, não deixa essa mulher passar, não deixa não, porque eu tenho que seguir até a casa de Jairo. Não, irmãos,
aleluia, Jesus é dono do tempo. E porque Ele é dono do tempo, Ele parou para ver aquela mulher. Aleluia. Então, eles estavam falando ainda, né? Então, esses homens chegaram, né? Alguns dos principais da sinagoga. Olha, irmãos, pessoas importantes que vieram ter com Jairo. Não foi qualquer um, mas falou para ele, sua filha está morta. Naturalmente, eles estavam lá na casa, estavam lá clamando, estavam lá orando, estavam lá fazendo alguma coisa, aleluia, e por isso, aleluia, que a menina morreu, aleluia, e eles tiveram que vir falar com Jesus, porque senão ia dizer o quê? Que foi os príncipes da sinagoga que estavam lá e deu vida à menina, curou a menina. Então, eles mesmos vieram falar que a menina tinha morrido, né? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente, né? Que eu aprendo, irmão, que tudo com Jesus é por fé. Em Hebreus está escrito que sem fé é impossível você agradar a Deus. Então, agrada o Senhor com a tua fé. Senhor, eu sei que isso é impossível para qualquer pessoa, mas para o Senhor não é. O Senhor é poderoso para fazer de uma forma sobrenatural, aleluia, para que teu nome seja exaltado e glorificado, e para a nossa alegria, Jesus. Para a nossa alegria que Deus faz as coisas, irmão. E nós ficamos o quê? Felizes com o Senhor, aleluia. E ele creu, com certeza ele creu naquela hora, porque ele já tinha se curvado diante de Jesus. Ele tinha, aleluia, visto que Jesus era uma autoridade espiritual, aleluia, poderosa, aleluia, e a fama não ia para os principais da sinagoga, era Jesus que ia entrar lá, aleluia, e a menina estava morta, falou que a menina estava morta, que não era mais para incomodar o mestre, mas ele foi, meu amado, ele partiu, né? E levou Pedro, Tiago e João, né? E o irmão de Tiago. E, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam e pranteavam. Já estava velando a menina. Aleluia, né? Aleluia, já estava tudo, o cenário pronto, aleluia. Mas ele entrou e disse, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Olha, irmãos, com que autoridade que Jesus fala. Aleluia. Porque, irmão, a morte, ela é um sono. Aleluia. E Jesus pode, aleluia, ele vai nos despertar do sono. Quando Jesus vir, aleluia, ele vai nos despertar desse sono. Mas, aleluia, para o Senhor ir mostrando que ele tem poder sobre a morte. Aleluia, ele desperta essa menina do sono. Mas riram dele, gozaram, né? Brincaram. Como é que podia? Estavam lá chorando pela menina, pranteando a menina, mas de Jesus gozaram. Né? Às vezes gozam da nossa fé. Aleluia. Se fulano é doido, ele acredita que isso vai acontecer. Mas se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Sabe por quê, meu irmão? O Senhor não lança ninguém fora, não despede ninguém vazio. O que move Deus é a tua e a minha fé. Se você não tiver fé, de nada você consegue de Deus. Mas se você tiver fé, o Senhor é poderoso para criar coisas novas. Aleluia. Deus é poderoso para dar órgãos novos, cérebros novos, visão nova. Deus é poderoso, meu amado, para dar fala. Deus é poderoso, aleluia, para mudar qualquer situação, se você tiver fé. Sem fé, meu amado, nada nós conseguimos de Deus. Às vezes, aleluia, sem fé, nós até nos enfraquecemos, porque depois a gente começa a falar, eu pedi a Deus. Não é pedir, meu amado. Pedir, você pede. É fé. É fé. Fé é diferente de pedir. Totalmente diferente. Fé, aleluia, é algo que se move dentro de você. É uma certeza. Você vê aquilo acontecer. Você cria a imagem, aleluia, daquilo que você quer. Antes, né? Aí o inimigo agora ele está fazendo isso, né? Você bota lá o que você quiser no IA, ele troca a cara, ele troca a pessoa, ele traz uma imagem que você quer, aleluia. Mas você pode fazer isso por fé em Jesus Cristo, chamando à existência aquilo que não existe, palpável para você. Aleluia. Isso é fé, meu amado. É você trazer à existência o que não
existe. E tomando a mão da menina, ele disse, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Aleluia! Aleluia, tudo que Deus faz é maravilhoso, amado. Para nós, aleluia, é motivo de exaltação, de alegria, mas para o mundo é espanto. Aleluia. Quando nós vemos aquela situação, aleluia, do Rio Grande do Sul, depende de como você olha. Tudo na vida é como você olha. Eu olho aquilo e falo, Deus, como o Senhor é poderoso, um sopro do Senhor, o Senhor acaba com tudo na hora que o Senhor quer. Eu olho ali, irmãos, a grandeza de Deus, mas há pessoas que olham para ali e ficam amaldiçoando. Como é que pode acontecer isso? Como é que Deus fez isso? Ele fez porque Ele tem poder, e as pessoas nem pensam nisso. Né? Acusa Deus sem saber que Ele faz porque Ele tem poder. Guarda quem Ele quer, livra quem Ele quer, faz da maneira que Ele quer. Em tudo você pode ver a glória de Deus, o poder de Deus, o Deus tão tremendo, maravilhoso, aleluia, que faz as coisas, amado, aleluia, que guerreia uma guerra, manda um raio, né? Ali quando Samuel estava orando ali e pediram a ele para interceder por Israel, e o Senhor mandou um raio, aleluia, confundiu tudo, matou um monte, aleluia, com um raio só, irmãos, aleluia, que Deus grande é esse que nós temos, aleluia. Para que servir a outro Deus? Para que experimentar a outro Deus? Para que pedir a outro? Aleluia, se nós temos o Deus que tudo faz, meu amado, que cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Aleluia, é tudo que nós precisamos. Um Deus que é juiz, porque Ele é justo juiz, Ele é advogado, aleluia. Esse é o nosso Deus, irmãos, aleluia, Ele é tudo. Tudo Ele é para nós, aleluia. Por isso, vamos nos colocar, aleluia, de pé nesta manhã e orar ao Senhor, aleluia, para que o Senhor venha, aleluia, nos firmar. Que o Senhor venha nesta manhã acrescentar a nossa fé como a de Jairo, né? Venha, aleluia, nos dar visão, nos levar à dimensão que levou Ezequias, aleluia. E que o Senhor, aleluia, possa, meu amado, nos esforçar, para que nós possamos nos fortalecer no Senhor, para buscar o Senhor em todo o tempo, em toda hora. Porque os pensamentos de Deus para nós são pensamentos bons, são pensamentos de paz, são pensamentos de tranquilidade. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos colocar as nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos. Jesus, o Senhor já derramou do Teu sangue sobre a Tua igreja. Já trocou as vestes nesta manhã. Oh, meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, ela fica, Senhor Jesus, ore, calaxereme, candahai, gritando dentro de nós. Que possamos ter um cântico novo, Senhor, de vitória, como Davi teve. Um cântico novo, Senhor Deus, para Ti. Um cântico de gratidão, porque santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Que nós não venhamos esquecer disso. Que nós temos um Deus guerreiro, que guerreia nossas causas, Senhor, e que nos traz vitória. Por isso, em nome de Jesus, Pai, abençoa cada família que está aqui. Abençoa os projetos, Senhor. Abençoa os sonhos, Senhor. Que cada um possa sonhar, Senhor Jesus, porque o Senhor é aquele que realiza sonhos, Senhor. O Senhor não deixou o sonho de José morrer pelas dificuldades, mas o Senhor manifestou o sonho de José, assim como ele tinha sonhado. Por isso, Senhor, opera, Senhor, na vida de cada um. Eu profetizo bênção, Senhor, sobre a Tua igreja. Eu profetizo bênção sobre os casais, Senhor, sobre os filhos, Pai, sobre o homem, sobre a mulher. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que a Tua glória venha e invada, Senhor. Que as águas purificadoras passem pelas nossas vidas, Senhor, fazendo crescer, Senhor Deus, aleluia, Senhor, todas essas coisas, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. É o que nós oramos agradecido, em nome de Jesus.